Ela só tinha 10 anos e foi morta com 16 facadas. Essa frase, fria e cortante, ecoou em todos os noticiários do país. Mas por trás da manchete, existe uma história perturbadora, marcada por silêncio, omissões e uma possível traição dentro da própria casa. O nome dela era Larissa Manoela, uma menina doce que adorava assistir desenhos e brincar com as amigas da rua. No dia 12 de junho, Dia dos Namorados, a rotina daquela casa humilde na comunidade foi quebrada por algo que ninguém imaginava. A mãe saiu cedo para trabalhar. Larissa ficou sozinha. E quando a mãe voltou, a cena era um pesadelo. Larissa estava caída no chão, no quarto. Havia sangue por toda parte. A princípio, a mãe pensou que a filha tivesse se machucado. Mas o que ela viu era muito pior. 16 facadas. A criança havia sido brutalmente assassinada. A vizinhança ouviu os gritos, a mãe desesperada, chorando, sem entender o que havia acontecido. A polícia foi chamada e logo a investigação começou a revelar algo muito mais sombrio. A mãe, Danusa, estava separada do ex-companheiro Diego Sanches, o padrasto de Larissa. Nos dias que antecederam o crime, os dois haviam brigado intensamente, e ela admitiu. Na noite anterior ao assassinato, houve uma discussão. Ela não queria entregar o celular para Diego. Disse que era porque Larissa estava assistindo algo. Mas depois, outra versão veio à tona. Diego disse que Larissa não estava com o celular. Quem estava com o aparelho era Danusa. E ela não quis entregar porque escondia algo. Um caso extraconjugal. Essa revelação caiu como uma bomba. Teria sido esse o estopim? No dia do crime, Diego afirmou estar no trabalho. Disse que saiu de casa às 7h32 da manhã e só voltou ao meio-dia para almoçar. Mas as imagens de uma viela, próximas à casa de Larissa, contam outra história. Às 8h09 da manhã, um homem encapuzado entra no beco que leva até a casa da criança. 6 minutos depois, ele sai de cabeça baixa. Às 8h17, ele volta correndo. Teria esquecido o celular na cena do crime. E o mais estarrecedor, antes de retornar, ele joga algo numa lixeira. A polícia suspeita que ali foi descartada a arma do crime. Esses vídeos derrubaram completamente o álibi de Diego. Além disso, a polícia confirmou: o celular dele caiu numa poça de sangue na cena do crime. E mais, ele trocou de roupa, e essas roupas foram encontradas na máquina de lavar da casa da mãe dele. O tênis sumiu. Segundo a mãe, foi jogado fora. Mas ninguém sabe onde, nem por quê. Nesse momento, a polícia pediu a prisão temporária de Diego, com base nas contradições de horários, nas imagens da viela, na mudança de roupas, no celular deixado na cena do crime e no comportamento considerado estranho. Além disso, um detalhe novo complicou ainda mais. A polícia descobriu que Diego havia ligado para Danusa, a mãe de Larissa, 20 minutos antes do crime, perguntando se ela havia em casa. Tentativa de criar um álibi? Ou ele queria ter certeza de que a criança estaria sozinha? Para os investigadores, isso indica premeditação, um plano. Porque Larissa conhecia Diego. Ela não gritaria, não correria, e talvez por isso ela tenha sido silenciada. A hipótese mais cruel é que Larissa pode ter sido vítima de um abuso, e como contaria o que viu ou o que sofreu, o agressor decidiu matá-la. 16 facadas. Não foi impulso, foi vingança, foi medo de ser exposto. Enquanto isso, Danusa, a mãe, começava a se contradizer. Ela havia dito que brigou com Diego porque a filha usava o celular. Depois admitiu que não queria entregar o aparelho porque havia mensagens comprometedoras. Mensagens que ele poderia usar contra ela. Mensagens de uma possível traição.
Ela também disse que não acreditava que Diego fosse capaz de algo tão cruel. Mas vizinhos e parentes notaram. O comportamento dela mudou. Ela estava estranha, evitava falar, desviava o olhar. A polícia encontrou um segundo endereço que Diego usava. Ele omitia essa informação. E naquele local encontraram roupas parecidas com a do homem de capuz e moletom que aparece rondando a casa de Larissa no dia do crime. E mais uma peça surgiu nesse quebra-cabeça. Um bilhete. Um papel onde Diego pedia desculpas à mãe de Larissa, fazia juras de amor e demonstrava um misto de culpa e arrependimento. Seria uma confissão disfarçada? Enquanto tudo isso acontecia, a avó, os tios e os vizinhos de Larissa clamavam por justiça. A gente só quer paz, só queremos saber quem foi e por quê. A dor da perda era agravada pela falta de respostas claras. A faca usada no crime sumiu. Ela pode ter sido a mesma que Diego deu de presente ao irmão de Larissa, que coleciona facas. Seria essa a arma do crime? Outras linhas de investigação também surgiram. Um homem que teria sido agredido pelo pai de Larissa em uma cobrança de dívida virou suspeito. E ainda, um comerciante da região teria oferecido doces às crianças em troca de abuso sexual. Ele ameaçava as meninas, pagava para manter segredo. Será que Larissa descobriu algo? Mas o que parece cada vez mais evidente é que o assassino conhecia a rotina da casa. Sabia que estaria sozinha naquela manhã. Então que tudo começou a desmoronar. A defesa de Diego, o padrasto de Larissa, apresentou imagens. Elas mostravam ele saindo de casa às 7h32 da manhã, indo trabalhar, voltando por volta do meio-dia, almoçando com a família e logo depois retornando ao trabalho, a pé. Em tese, um comportamento normal, rotineiro, mas havia um intervalo suspeito. Na volta para casa, ele trocou de roupa, de tênis. As roupas foram encontradas na máquina de lavar da casa da mãe dele. O tênis sumiu. Segundo a mãe, foi jogado fora, mas ninguém sabe onde, nem por quê. Nesse momento, a polícia pediu a prisão temporária de Diego com base nas contradições de horários, nas imagens da viela, na mudança de roupas, no celular deixado na cena do crime e no comportamento considerado estranho. Além disso, um detalhe novo complicou ainda mais. A polícia descobriu que Diego havia ligado para Danusa, a mãe de Larissa, 20 minutos antes do crime, perguntando se ela via em casa. Tentativa de criar um álibi? Ou ele queria ter certeza de que a criança estaria sozinha? Para os investigadores, isso indica premeditação, um plano, porque Larissa conhecia Diego. Ela não gritaria, não correria, e talvez por isso ela tenha sido silenciada. A hipótese mais cruel é que Larissa pode ter sido vítima de um abuso, e como contaria o que viu ou o que sofreu, o agressor decidiu matá-la. 16 facadas. Não foi impulso, foi vingança, foi medo de ser exposto. Enquanto isso, Danusa, a mãe, começava a se contradizer. Ela havia dito que brigou com Diego porque a filha usava o celular. Depois admitiu que não queria entregar o aparelho porque havia mensagens comprometedoras, mensagens de uma possível traição. Ela também disse que não acreditava que Diego fosse capaz de algo tão cruel. Mas vizinhos e parentes notaram. O comportamento dela mudou. Ela estava estranha, evitava falar, desviava o olhar. A polícia encontrou um segundo endereço que Diego usava. Ele omitiu essa informação. E naquele local encontraram roupas parecidas com a do homem de capuz e moletom que aparece rondando a casa de Larissa no dia do crime. E mais uma peça surgiu nesse quebra-cabeça. Um bilhete. Um papel onde Diego pedia desculpas à mãe de Larissa, fazia juras de amor e demonstrava um misto de culpa e arrependimento. Seria uma confissão disfarçada? Enquanto tudo isso acontecia, a avó, os tios e os vizinhos de Larissa clamavam por justiça. A gente só quer paz. Só queremos saber quem foi e por quê. A dor da perda era agravada pela falta de respostas claras. A faca usada no crime sumiu.
Ela pode ter sido a mesma que Diego deu de presente ao irmão de Larissa, que coleciona facas. Seria essa a arma do crime? Larissa estava sozinha, porque a mãe saiu para trabalhar, porque o irmão estava viajando, porque ninguém imaginou que alguém seria capaz de tanto. Mas o assassino sabia da rotina, sabia o horário, sabia que ela estaria sozinha e sabia que ela confiava. Esse crime não foi apenas um assassinato, foi uma traição de confiança, uma quebra irreversível da inocência. Larissa Manoela tinha só 10 anos. Sonhava com coisas simples, desenhos, doces, risadas, mas foi silenciada. A pergunta que ainda ecoa é: quem matou Larissa e por quê? E a resposta ainda está sendo escrita